Prefeitura nega licença de portos. Bandeiras pan-americanas roubadas. ONU alerta para risco de epidemia na Ásia. Essas e outras notícias você confere aqui no Telejornal UERJ Online. Olá, bem-vindos a mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Se você quiser nos enviar um elogio, uma sugestão de pauta ou uma crítica, mande-nos um e-mail para contato@tvuerj.com.br. E Luísa, depois de 10 dias aí de pausa após os Jogos Pan-Americanos, os esportes voltam a ser o foco principal da cidade do Rio de Janeiro. No dia 12 de agosto, vai ser um domingo, começam os Jogos Pan-Americanos, que vão contar com participação de 1.300 atletas de 25 países diferentes em 10 modalidades. E por ser realizado na mesma cidade que os Jogos Pan-Americanos, com a mesma infraestrutura, o ministro dos Esportes, Orlando Silva, afirmou que a candidatura do Rio para sediar as Olimpíadas foi fortalecida. Por falar em infraestrutura, foram feitas algumas modificações na Vila Pan-Americana. Os apartamentos, por exemplo, foram adaptados. Houve a construção de elevadores, de rampas e vão ser disponibilizados uns 50 ônibus para locomover os atletas de Parapan até os locais dos Jogos. Isso, até os locais dos Jogos. A tocha, né, a tocha pan-americana, grande, bem conhecida aí durante os Jogos Pan-Americanos, também acontecerá durante os Jogos Parapan-Americanos. Ela será acesa dia 11 no Aterro do Flamengo e vai passar aí pela mão de 50 pessoas, incluindo artistas e atletas que são envolvidos aí na luta pelas melhores condições de vida dos deficientes físicos. O melhor de tudo é que os ingressos vão ser gratuitos. Vale aí a pena para quem não assistiu os Jogos Pan-Americanos. Por falar em Jogos Pan-Americanos, 10 bandeiras foram roubadas ontem do Bosque do Pan, na Barra da Tijuca. De acordo com a Prefeitura, o prejuízo aos cofres públicos é de cerca de R$ 800. O parque foi criado para representar a União Pan-Americana, com 420 mudas de mata nativa. A inauguração ocorreu no último dia 25, contando com a participação de atletas que competiram nos Jogos Pan-Americanos. Depois de mais de 2 semanas de chuvas torrenciais na Ásia, agências de ajuda humanitária internacional e da ONU alertam a iminência de uma epidemia nas regiões afetadas. Cerca de 20 milhões de pessoas ficaram isoladas e desabrigadas pelas chuvas, principalmente em Bangladesh e no norte da Índia. As águas paradas deixadas pelas inundações são focos de contaminação de diarreia, infecções de pele, malária, dengue e leptospirose. A meteorologia prevê mais precipitações para os próximos dias. Aos poucos, os cariocas vão se reacostumando com o calor na cidade. Pedro Stait traz a previsão do tempo para hoje e amanhã. Se você ainda está de férias e ficou com raiva por causa da frente fria que não saía da cidade, pode ficar feliz, você vai poder aproveitar sua praia essa semana, porque o sol finalmente voltou para a cidade. E hoje a temperatura deve ficar entre 30 graus e a mínima é de 15 graus. O sol vai continuar, o tempo bom com algumas nuvens. E amanhã o tempo vai continuar assim, o sol durante o dia, com algumas nuvens pelos céus, só que a temperatura vai de 30 graus e a mínima é 14 graus. Voltamos ao estudo. A Prefeitura do Rio não vai renovar as licenças dos postos de gasolina nos canteiros das avenidas Atlântica, em Copacabana, e Sernambetiba, na Barra da Tijuca. A partir de 23 de setembro, estes postos param de funcionar. A decisão se baseou na lei publicada em março, que determinou a proibição dos postos nas praias e vai complicar a questão do abastecimento na Zona Sul. O bairro de Copacabana vai ficar com 3 pontos e o Leblon, 1. O Serviço Arqueológico da Índia, o ASI, iniciou um estudo para determinar a quantidade de turistas que poderão frequentar o monumento Taj Mahal. As autoridades do ASI pretendem restringir o número de visitantes ao mausoléu, que foi eleito recentemente uma das 7 maravilhas do mundo. O intuito é evitar a deteriorização do monumento. Para isso, a agência arqueológica quer atrair especialistas nacionais e internacionais para pesquisar o peso que a construção pode suportar, levando em conta a segurança, a conservação e o ambiente. De acordo com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e com a empresa Suzano Papel Celulose, os integrantes do MST que invadiram uma fazenda da empresa em Teixeira de Freitas, na Bahia, já destruíram cerca de 200 mil pés de eucalipto do local. A Justiça concedeu reintegração de posse para a empresa na semana passada. Porém, o governo estadual e os representantes do Movimento Sem Terra marcaram o encontro para o fim dessa semana, antes de cumprir a decisão da Justiça. Luísa, um decreto publicado pelo jornal iraniano Etemad nesta terça-feira causou polêmica entre as mulheres do Irã.
Pois é, o decreto determinava que as mulheres estavam proibidas de andar de bicicleta em público. Os conservadores já tentaram impedir isso diversas vezes ao longo aí da história do Irã. Inclusive, o caso mais conhecido foi um caso da década de 90, onde a presidente da Federação Esportiva Feminina do Irã lutou para garantir esse direito para as mulheres. E durante a campanha, uma série de grupos de jovens mulheres foram agredidas fisicamente aí por fundamentalistas e conservadores. Mas o uso de bicicleta em público ainda é liberado em alguns parques lá da cidade. Em algumas ciclovias, em alguns parques com ciclovias. Espero que essa liberação não cause aí as agressões físicas que causaram no passado, né? Bom, o Telejornal UERJ Online fica por aqui. Nos vemos numa próxima conexão. Até lá. Até.